Amor. Quem nunca, não é mesmo? Todos nós queremos de alguma forma alcançar o nosso príncipe encantado, descobrir aquela pessoa que vai nos tirar o fôlego, ou ainda quem sabe, aquele ser que completa a nossa alma, que foi partida no momento da criação e jogado no mundo por algum tipo de... sei lá, eu confesso que eu não faço a menor ideia do que é essa história de alma gêmea. Eu tentei, né? Tentei, mas eu sei que não consigo enganar vocês por muito tempo e sinceramente eu nem quero. Confesso que eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre esse assunto. Eu não sou lá muito dado a sentimentos. Algumas pessoas, incluindo a minha psicóloga, já desconfiaram que eu estava inclusive dentro de alguma forma inserida no espectro autista por conta disso. Embora essa opção não tenha sido completamente descartada, hoje a desconfiança vai para outro tipo de neurotipicidade, mas quer saber? Eu tô bem assim. Muita gente me inveja por essa minha capacidade de sentir pouco. Aliás, é isso. Não é que eu não sinta, eu sinto, eu amo, claro. Só sinto de uma forma diferente que parece ser quase nada. Enfim, não é sobre mim esse vídeo, mas essa digressão me fez pensar em uma coisa. Talvez por estar de fora eu seja a melhor pessoa para falar sobre isso. Sobre o amor, sobre amar e principalmente sobre o melhor feitiço para atrair a pessoa amada que você vai poder fazer. Seja bem-vindo, meu nome é Nino Denani, sou psicanalista pós-graduado em neuropsicologia, mago hermetista e quero te convidar para batermos um papo sobre as artes mágicas. Sim, nós vamos falar de amor nesse texto e sim, eu vou te dar uma receita vinda diretamente dos estudos de um mago mestre para você ter seu amor de volta ou para atrair aquela pessoa que você quer. Em meio a Red Pills, a Homens Sigmas, eu acho que eu preciso fazer essa espécie de contraponto e dar o meu cadinho mágico sobre isso, mas claro, antes de prosseguirmos, eu preciso de um pouco de contexto. O que seria esse tal de amor? Amor é uma emoção ou um sentimento que leva a pessoa a desejar o bem a outro. Entretanto, o uso dessa palavra é tão variado quanto a soma de todos os sentimentos que nós podemos sustentar. Vai depender da ótica, da forma que você olha. Isso quer dizer que a religião, por exemplo, vai tratar de amor de algumas formas, a filosofia de outras, as ciências humanas de uma terceira, e a gente vai ter várias definições. Claro que, embora um tanto ainda misterioso, o amor não escapa às medições científicas e a gente sabe mais ou menos o seu mecanismo para acontecer em nossos corpos. Sabemos que o sistema límbico, por exemplo, tem um papel muito importante no sentimento de amor. E sabemos também que ele está presente nos mamíferos e, talvez, nas aves. Isso quer dizer que sim, embora ligeiramente diferente da gente, o seu gatinho ou seu cachorrinho possivelmente sentem amor por você. Cientificamente falando, pelo menos. O mais interessante é que parece que o amor não é um sentimento nato nos animais, ele é aprendido. O psicólogo Erich Fromm defende que o amor precisa ser aprendido. Ele não só acontece, ele é uma faculdade que deveria ser estudado para que possa se desenvolver. Segundo ele, aspas aqui, se quisermos aprender como se ama, devemos proceder do mesmo modo que agiríamos se quiséssemos aprender qualquer outra arte, seja música, pintura ou carpintaria. Paracelso também se aventura pelas águas agitadas da compreensão do amor e nos diz que o amor é, olha só que curioso, ligado diretamente ao conhecimento do indivíduo. Ele diz, aspas de novo, que nada conhece, nada ama. Quem nada pode fazer, nada compreende, nada vale. Mas quem compreende também ama, observa, vê. Quanto mais conhecimento houver inerente a uma coisa, tanto maior o amor. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa colocação sobre o amor, tanto de Fromm quanto de Paracelso, me dá uma pequena pista daquilo que é o amor. Ou pelo menos, o que temos que fazer para conquistar o amor. E eu não estou falando de conquistar o ser amado. Estou falando de conquistar o amor e sim, uma coisa é diferente da outra e eu vou tentar dar um outro contexto aqui para você. Conquistar o amor é dominar o que é o amor, diferente de conquistar o ser amado, onde na verdade você vai aplicar o que sabe sobre o que é amor no outro. Eu sei que isso é meio complicado, mas meu papel aqui é tentar explicar, então senta que lá vem um exemplo. Sabe aquela pessoa que está nos grupos de Facebook dizendo que a pessoa que ela ama está se afastando, indo embora, e ela quer de algum jeito fazer uma amarração para trazer essa pessoa de volta? Ou um adoçamento, coisa assim? Então, essa pessoa não domina o que é o amor. Portanto, ela não consegue conquistar o ser amado. Amar para ela tem a ver com a posse, com pertencimento. Como ela não compreende o amor, ela precisa que a outra pessoa esteja com ela, reforçando o amor. E sinto te dizer,
quando aquele corpo decide ir embora, é porque o amor já foi há tempos e você só está cultuando uma casca. Complicado? Eu vou explicar melhor ainda. Para quem ainda não sabe, eu namoro com a Pracy. E isso acontece porque eu tenho uma série de sentimentos por ela que me fazem querer tê-la por perto, mesmo que não fisicamente. Certo? Agora, imagina que a Pracy faça alguma coisa que me deixe muito mal, mas algo realmente tenebroso que eu não vou conseguir compreender o porquê dela ter feito. Imaginou? Excelente. Quando ela fizer isso e eu souber, o que vai acontecer a mim? Eu terei uma transformação, terei uma informação que até então eu não tinha. Quando a Pracy fez esse algo horrível, aquilo me marcou. Por mais que ela se desculpe e eu aceite as desculpas e a perdoe do fundo do coração, eu já não serei mais o mesmo Nino de antes nesse ato. Esse Nino que era antes morreu, porque é o que acontece sempre que a gente tem uma nova informação. O Nino anterior morre. Quando eu leio uma página de um livro, o Nino sem essa página morre. Você que está vendo esse vídeo matou a sua versão sem o vídeo, entendeu? Essa pessoa nunca mais vai existir, pois o conhecimento não deixa de existir na sua mente. Por isso que geralmente os magos mais centrados desprezam um pouco o trabalho de amarração. Não tem a ver aqui com puritanismo ou com sentimento cristão. Na verdade é bem o oposto disso. A gente só sabe que a amarração não funciona, pois a pessoa que você quer amarrar não existe mais e é só isso. Quando um relacionamento está no final, quando uma das duas pessoas decide isso, é porque tantas versões dessa pessoa já morreram que ela mal consegue acessar esse sentimento novamente, sacou? Quando você pode até trazer aquele corpo de volta, mas a pessoa já não é mais a mesma. Aliás, esse é o motivo pelo qual o amor, às vezes, só deixa de existir mesmo. Ou melhor, ele se transforma em outra coisa. A Pracy pode morrer tantas vezes que ela vai se tornar alguém que eu não reconheço mais, mesmo que essas mortes a tenham levado para um lado ótimo na vida dela. E eu, do meu lado, também posso ter morrido tantas vezes que também fui para um lado onde a Pracy não me reconhece mais. Entendeu? Quando a gente vai morrendo e novas versões aparecem, né, as nossas novas versões renascem na mesma trilha ou em trilhas ainda interessantes, faz todo sentido a gente estar junto. Mas se não for assim, então, para quê? E aqui vem outro conhecimento que o amor tem que ter. O conhecimento de si. Lembra logo ali atrás que eu falei que o fato de não fazermos amarração não é algo cristão, é bem o contrário? Então, o lance do amor que você tem hoje em dia, de que você precisa ficar a vida inteira com uma pessoa até que a morte nos separe e tudo mais, é muito cristão. Eu não estou dizendo que foi o cristianismo quem criou o conceito, mas foi ele que solidificou e possivelmente você só pensa assim e tem toda essa necessidade da outra pessoa porque foi acostumado a pensar assim, dado que a gente vive em um país de maioria cristã. Tá, tem toda uma questão aí também do capitalismo que a gente precisa levar em conta, né? Que precisa de uma família tradicional brasileira para funcionar, dado que ninguém consegue trabalhar o tempo que a gente precisa trabalhar hoje em dia e ter uma vida saudável sem ajuda. Então, para o capitalismo, ter mamãe em casa cuidando dos filhos e papai trazendo o dinheiro do trabalho foi bastante útil no pós-guerra, por exemplo, para construir mão de obra. E como eu disse, como amar é aprendido, e você aprendeu assim. Mas quem disse que nos dias de hoje esse arranjo ainda está certo, ou é o melhor possível? Isso tem a ver com se autoconhecer, ou seja, se conhecer o suficiente para saber o que te faz bem ou o que te faz feliz. Lembra que disse lá no início do vídeo? Amor é uma emoção, um sentimento que leva a pessoa a desejar o bem ao outro? Nesse caso, esse outro é você. O que te leva a desejar o bem para você? É a existência e interação com uma outra pessoa em específico? Isso não é muito pouco. Você pode ter o universo todo, mas você fecha seus olhos para uma pessoa que não quer desejar o bem a você? Isso me parece um pouco autodestrutivo. O que quer dizer que, se o amor é conhecimento e a vontade de que o outro esteja bem, você não está demonstrando nada disso para você. O que é triste. Mas, antes de prosseguir, eu não estou defendendo a poligamia aqui ou o amor livre. Eu defendo que você tem que pensar a respeito do amor que você sente. E de uma forma sincera, e ver se faz sentido para você, porque pode não fazer. E se não fizer, você precisa saber. Não adianta você dizer para mim que a não monogamia é coisa de escroto e fazer parte dos 50% dos homens que já confessaram ter traído, conforme pesquisa do projeto Sexualidade, o ProSex, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito mais legal seria se você e seu parceiro ou parceira pelo menos soubessem da possibilidade que você tem de ficar com outras pessoas. Aliás, que tal se a gente falasse um pouco mais sobre isso?
Já que a gente está falando aqui de amar a si, qual é a relação que você estabelece com a outra pessoa? Eu tenho visto muita gente com um discurso meio esquisito ultimamente, pregando uma espécie de superioridade para com o outro. Não importa se é homem ou se é mulher, enfim. De uma forma que o outro sempre parece ser o inimigo. E sim, eu tô falando da galera Red Pill. Em geral, o discurso que a gente vê parece, à primeira vista, ser de alguém empoderado, independente, com seus sentimentos todos controlados e a vontade de viver a vida do mesmo jeito que ele quer. Eu não vou negar que pode ser assim em alguns casos, mas os casos que vêm a público falar não tem nada disso. A figura construída de um homem, por exemplo, seguro, independente, é algo que camufla uma série de inseguranças e traumas de abandono ou de quebra de expectativa de alguma forma bastante profundos. A vontade de manter a mulher, por exemplo, como uma espécie de troféu, controlando todos os seus movimentos, o que ela posta nas redes sociais, o que ela come, o que ela bebe, quantas vezes sai com os amigos e se sai com os amigos, e até recentemente o tempo que ela fica no banheiro, demonstra uma insegurança que pode ser considerada patológica, camuflada com essa pretensa figura de sou foda o suficiente para você ter que me seguir. Afinal, se a mulher posta foto de biquíni no Instagram, não necessariamente quer dizer que ela quer se mostrar para outros homens. Às vezes, só quer dizer que naquela foto, naquele momento, ela se sentiu bem consigo mesma, a ponto de querer extravasar isso para o mundo. Assim como você, menino, às vezes se sente bem quando compra um tênis novo e quer postar isso para que todo mundo veja. As coisas que são importantes e o motivo de foco para uma pessoa não necessariamente são importantes ou motivo de foco para outra pessoa. A Tracy nunca vai ficar tão feliz quanto eu quando compro um pneu novo para a moto, sacou? Assim como eu nunca ficarei tão feliz quanto ela quando ela faz um lance diferente lá na unha. Eu posto foto da moto e ela posta foto da unha. Simples assim. Claro, também, que eu não estou falando que todo mundo é assim. Efetivamente, podem ter meninas e meninos que vão postar foto de biquíni ou com um carro novo para atrair outros homens e homens que postam fotos de carro, enfim, para atrair outras mulheres. E aqui que o amor em si precisa falar mais alto. Quem é você no rolê? No fundo, não há problemas em estar em um lado ou estar do outro lado, mas você precisa se amar o suficiente para saber aonde você está e ser honesto consigo para, consequentemente, ser honesto com o outro e acertar que talvez a pessoa que você acha que ama não é realmente o seu motivo de amar. Pode ter sido um dia, mas talvez não seja mais. Lembra a história que a gente morre o tempo inteiro? Pois é, às vezes é hora dessa pessoa que você amava como namorado ou namorada se tornar alguém que você ama como amigo ou amiga e vice-versa. E eu fico aqui muito triste de ver esse movimento crescendo nos dias de hoje na internet e tudo mais, porque eu sei que uma simples terapia resolveria o problema. Sei também que, peraí, esse assunto vai ser polêmico, então peraí, deixa eu chegar no final do assunto pra você ficar puto comigo depois, tá? Quando a gente fala de machismo, em geral as pessoas compreendem que é o fato do homem ser superior à mulher. E essa compreensão tá tão superficial quanto essa frase, beleza? O termo na enciclopédia britânica, machismo, está descrito como a sensação de ser viril e autossuficiente. O conceito associado a um forte senso de orgulho masculino, uma masculinidade exagerada. Você ligou aqui ao Red Pill? Bom, isso encarna uma série de problemas para a sociedade, mas não somente para as mulheres, trans, gays e toda a colorimetria da sigla LGBTQI+. Isso também prejudica os meninos. Hoje em dia a sociedade está bastante mudada e nós estamos lidando com questões cada vez mais profundas que em tempos anteriores não eram sabidas que existiam. A depressão, por exemplo, é um mal cujo diagnóstico é bem recente. O que quer dizer que as pessoas antigas não tinham depressão? Não. Quer dizer que antes todo mundo era mais forte? Não também. Só quer dizer que antigamente a gente resolvia isso de outras formas, com álcool, drogas e bastante violência. Hoje nós queremos resolver isso de uma forma um pouco mais saudável, então a gente procura ajuda. Quer dizer, alguns de nós procuramos ajuda e é aqui que eu quero chegar. A ideia da autossuficiência e um forte senso de orgulho masculino meio que cria meninos reprimidos, acuados, pressionados. E não é de hoje que a gente sabe disso. Eu vou dar um exemplo para você. Segundo o psicoterapeuta e CEO da Clínica da Mente Pedro Brás,
os homens não pedem mais ajuda. Não, eles sofrem, mas sofrem em silêncio e explodem em última análise com a ideação suicida. O comportamento mais comum e sintomático do mal-estar emocional nos homens é a agressividade, a impulsividade. As mulheres, ao procurarem mais ajuda, conseguem encontrar o equilíbrio emocional mais frequentemente e mais profundamente. E por que os meninos fazem isso? Porque nos é cobrado e ensinado que homem não chora. Não é? Claro que eu não estou falando isso para livrar a barra dos meninos ou nos colocar em posição de vítima aqui, beleza? Eu só estou constatando fatos e alertando que é exatamente esse mecanismo do machismo que cria a Red Pill, como resultado da repressão social a respeito do papel do homem e da pressão que isso causa em alguns meninos em particular. A fuga que eles encontram, em vez de ajuda na psicoterapia, que é coisa de fraco, é o recalque dos sentimentos e a substituição por uma situação de superioridade imposta, muitas vezes, à força. É um jeito que alguns meninos encontram para conseguir se amar, mesmo com a ilusão de inferioridade que a sociedade impõe a um menino que não consegue, por algum motivo, um tipo específico de mulher para se relacionar. Essa fragilidade nada mais é que o amor ferido. E agora você deve estar se perguntando aí por que diabos eu levantei toda essa questão, dado que a promessa que eu fiz lá no começo, no início desse vídeo, era te dar as ferramentas para conquistar as pessoas que você quisesse, certo? Então, eu estou fazendo exatamente isso, só que antes da ferramenta, antes de eu te dar isso, eu preciso perguntar a você se a pessoa que você quer é realmente a pessoa que você quer. Ou se só te fizeram pensar que era a pessoa que você quer, entendeu? E para responder essa questão da melhor forma possível, você precisa antes compreender o que é o amor e que o amor tem que ser primeiro de você para você, senão seu julgamento pode ser corrompido. O que possivelmente pode te dar uma impressão de amor que vem do controle seu para com o outro, ou do outro para com você. Em nenhum dos casos isso é lá muito positivo. Então me diz, você quer essa pessoa exatamente por qual motivo? Essa pergunta pode parecer meio esquisita, mas ela é o fundamento para aquela pessoa que dizem que amam uma pessoa, mas não ficariam com ela para não perder a amizade. Ora, pessoa, você acha que o amor é o quê? Vamos dizer que você já entendeu o que eu quis dizer aqui sobre o amor a si. Ou seja, você já entendeu que amar a si tem a ver com conhecer a si. Como disse Paracelso, conhecer a si, você sabe exatamente o que faz com que você ame. Sabendo disso, você sabe que ama alguém, mas não quer ficar com esse alguém porque tem medo da amizade acabar? Então o que você busca do amor? Claro que eu não estou dizendo que você precisa ficar com quem quer que seja só porque essa pessoa é seu amigo ou amiga, tá? Mas eu sempre achei curiosa a questão de não se relacionar com alguém que você ama porque ela é seu amigo ou amiga. Deveria ser meio que o oposto a isso, né? Deveria ser exatamente isso que se espera de alguém com quem você está escolhendo passar boa parte do tempo dos seus dias ou de compartilhar um pedaço da sua vida. Eu não sei, mas a Tracy foi minha amiga antes de ser minha namorada, e agora que a gente namora, ela continua sendo minha amiga, aliás, minha grande amiga. Aqui entra um outro componente no que a gente chama de amor e que precisa ser avaliado: o desejo. O amor é separado, pelos antigos gregos, em 3 camadas basicamente: Eros, Philos e Ágape. Platão, ainda no seu banquete, vai separar Eros em 2 partes, o ero comum e o ero divino, mas a gente não precisa saber disso agora. O que importa pra gente nessa conversa são esses 2 carinhas, Eros e Philos. Como os antigos gregos gostavam de fazer, eles transformaram esses 2 sentimentos, por assim dizer, em deuses. Eros é o irmão mais novo, mais impetuoso, imprudente e até porque não narcísico, enquanto Philos é o irmão mais velho. Eros é o amor mais carnal. Como ele é jovem e narcísico, ele precisa da presença do objeto de amor, ele precisa do toque, da carne. Não é à toa que o termo erótico ou erotismo vem de Eros. Só que Eros também é ciumento. Então, enquanto ele existe, não pode existir Philos, que é o amor mais maduro, o amor mais velho. Aquele que precisa de outros adjetivos, de companheirismo, de respeito, de admiração. Para os gregos antigos, o amor que nós chamamos de paixão precisa acabar para que o amor de verdade aconteça. Talvez isso seja algum tipo de reflexo da observação de que casais que passam muito tempo juntos acabam se tornando muito mais amigos do que amantes. Em nossa sociedade, hoje em dia, geralmente é nesse momento que nós nos separamos,
que deixamos o outro ir quando falamos que a gente não tem mais o mesmo desejo um pelo outro. Para os gregos, é aí que começa o amor. Por isso, para mim, não faz muito sentido esse lance de não querer ficar com um amigo, porque na verdade é aí que o relacionamento vai acabar, numa espécie de amizade. Mas por que eu fiz toda essa volta que eu dei nesse momento? Porque eu quero mostrar para você que amar é uma coisa e desejar é outra. Tanto desejar quanto amar é saudável. E a gente pode desejar várias pessoas, assim como a gente pode amar várias pessoas. E aqui vem outra parte importante da questão do amar ao outro. Amar a quantos e de que forma? Eu não vou aqui novamente defender a não monogamia, embora eu ache de verdade que todos deveriam tirar o cristianismo um pouco da cabeça e pensar a respeito disso. Como eu já disse nesse texto, eu estou aqui para dizer que as formas de amar são muitas e podem ser divididas entre várias pessoas. A gente entende isso desde o berço, quando a gente aprende a amar os nossos tutores de forma diferente. Eu amo meu pai de uma forma, minha mãe de outra forma, minha filha de uma terceira forma. E nenhuma dessas formas correspondem ao amor que eu tenho com a Prace. Entendeu? Você precisa saber disso porque, aliás, nem todas as formas de amor acabam por externar formas de desejo, embora às vezes alguns de nós humanos acabemos por confundir essas coisas. No caso do amor não monogâmico, por exemplo, são vários tipos de amor também, e não dá pra gente dizer que todos eles são iguais e mais. É bem possível que separarmos o amor de desejo e desejarmos alguém a despeito do amor que sentimos ou não por outra pessoa. Agora, pega tudo isso que eu acabei de te dizer e se pergunta aí: o que eu sinto por essa pessoa que me dói tanto quando penso nela? É amor, desejo ou admiração? Coloquei uma nova palavra na equação, porque às vezes a gente admira alguém de algum jeito e isso pode se transformar em um sentimento meio sexual. A gente não pode deixar de lado a nossa herança, né? Nós ainda somos primatas e o sentimento de olhar para alguém e ver essa pessoa se destacando, por exemplo, pode ser traduzido por nós como uma atração ou desejo sexual. Aqui a coisa é muito mais mecânica do que sentimental. O desejo é uma simples forma da natureza dizer pra gente que aquela pessoa seria uma pessoa ótima para compartilhar os genes para a próxima geração, o que nos dá vontade de procriar. Essa vontade nada tem a ver necessariamente com o amor, mas pode ser que sim, e você tem que ter muito cuidado nesse momento. Qualquer pessoa em uma posição de poder pode despertar esse tipo de sentimento. Um professor, um personal trainer, um ídolo de K-pop, até mesmo um youtuber. A coisa está bem complicada aqui, certo? Outra coisa que a gente precisa conversar antes de ir para o feitiço de amarração que eu vou te passar, a gente precisa tirar isso da mente agora nesse momento, tá? Que é aquela ideação de que antes era melhor ou mais fácil. Não, não era. Antes a gente tinha menos opções. O amor não era tão levado a sério e as situações que a gente tinha não eram tão favoráveis ao indivíduo. Hoje nós temos muito mais opções, nossos sentimentos são importantes para nós. E temos uma sociedade mais dinâmica e que preza mais um indivíduo a despeito do grupo. Hoje a gente tem o que o Bauman, o filósofo e sociólogo, chama de relações líquidas, porque as relações hoje em dia meio que fluem de acordo com o nosso humor, por assim dizer, e elas podem escorrer pelos nossos dedos. As relações amorosas deixam de ter um aspecto de união e passam a ser um mero acúmulo de experiências. E a insegurança seria a parte estrutural da constituição do sujeito pós-moderno. E eu vou repetir, isso é a ideia de Bauman, beleza? A insegurança seria a parte estrutural da constituição do sujeito. E aqui vemos novamente o Red Pill nascendo. Eu não vou mais falar disso, eu só vou falar que todos os estudiosos, todos os pensadores que têm por função de vida olhar a humanidade, a sociedade e ver o que está acontecendo, até para propor novas formas de encarar a realidade, nos alertam que hoje não é ontem, e por isso, e por mais que a gente queira resgatar essas coisas, as coisas não existem mais. Não adianta você olhar para a Bíblia e esperar uma espécie de família tradicional cristã, porque a partir do que está lá não existe mais. Nós não somos mais aquelas pessoas, não funcionamos mais daquele jeito, e sejamos sinceros, ninguém quer viver daquela forma. Por mais que o seu pastor diga o contrário, você sabe que aquela configuração de família, onde, por exemplo, o homem tem mais importância no relacionamento que a mulher, e ela, a mulher, é somente uma espécie de reprodutora, não faz mais sentido. Hoje nós queremos sentir, nós queremos viver, nós queremos ter experiências, e isso não combina muito com o que
com a subserviência que a família tradicional cristã de alguma forma prega. Queremos muito mais que isso, e hoje as meninas, felizmente, já sabem que elas não têm mais que ser coadjuvantes de nada, que elas podem ser protagonistas da própria vida e que podem seguir adiante sem precisar da permissão de alguém. Alguns ainda podem achar que antigamente era melhor, porque era mais fácil não ser contrariado ou ter que se preocupar com o bem-estar da outra pessoa, porque a função dela era te servir. Assim como os fabricantes de velas se incomodaram quando as lâmpadas surgiram. Mas eu vou te contar uma coisa: ninguém se importa com você. Pois é, ninguém se importa, mesmo. No mundo de hoje a gente está cada vez mais cada um por si. O que quer dizer que encontrar alguém que te ame é um esforço ativo e não passivo. Ou seja, você tem que ser amável para outra pessoa e não esperar que alguém te ame só porque você existe. Até agora a gente falou de uma forma egoísta, beleza? Ou seja, a gente falou de amar a si, de amar o outro, mas e de nos tornarmos amáveis? Aqui a gente começa a mudar o foco e agora a coisa vai ficar um pouco esquisita para você. Você quer que alguém se apaixone por você? Mas por que isso aconteceria? O que você pode oferecer para outra pessoa para que ela te ame? Entende? Eu sei que para muitos de vocês isso vai ser chocante, mas pode apostar. Ninguém precisa de você na vida se você não tem o que oferecer. E o que você tem a oferecer tem que estar de acordo com o que a outra pessoa tem de planejamento para a vida dela. E mais, você vai ter que ser alguma coisa enquanto isso durar, porque só vai durar por conta disso. A Prace não está comigo só porque eu sou bonitinho, assim como eu não estou com ela só porque ela é gostosinha. Temos muita coisa em comum e os nossos caminhos apontam para a mesma direção. Portanto, faz muito sentido a gente estar seguindo junto. Mas tem que ter mais coisa além disso, porque só isso, uma amizade já bastaria. Ela tem muita coisa em sua personalidade que me ensina. Ela é guerreira, ela nunca deixa a peteca cair, ela consegue se empolgar com as coisas de uma forma que tira a minha mente do comum. Ela tem uma vontade que é praticamente inabalável, ou seja, ela me agrega coisa. E você? Agrega o que a alguém? Agora, sabe por que isso vai ser estranho para você? Porque isso exige amar a si. Ou seja, conhecer a si, o que é bem difícil porque nem sempre você é aquilo que você acha que a sua fodicidade pode ser, bem menos foda do que você imagina, ou simplesmente apontar para um lado que a pessoa não quer. Se a Prace fosse, por exemplo, vice-presidente da Microsoft no Brasil, talvez eu nem me interessasse por ela. Não seria nem um pouco interessante para mim, porque a vida que ela levaria não combinaria nem um pouco com o meu objetivo de vida. Embora ela com certeza fosse foda no que ela faz, entende? Quando eu iria poder, por exemplo, pegar minha moto e sair por aí? Aliás, a liberdade que a personalidade da Prace admite do seu parceiro é um dos atrativos que eu tenho por ela. Eu já passei dias viajando sem que ela sequer soubesse onde eu estava. E isso também basicamente porque eu também não sabia onde eu estava. E para ela, estava tudo bem. Essa liberdade é fundamental para minha existência. E ela tá ok com isso. E isso é uma das formas dela ser amável para mim. Assim como, posso apostar, minha paixão pela culinária é uma das formas de eu ser amável para ela. Então aí vem a pergunta. Você é amável ou só quer ser amado e não dar nada em troca? Difícil, né? Bom, eu acho que já falei muito sobre o amor, sobre o que é amor, sobre o amor em si, não é mesmo? Que tal agora a gente finalmente ir pro feitiço de amarração? Pois bem, aqui estamos e sei que você está empolgado ou empolgada para finalmente saber o que fazer para conquistar aquele boy ou aquela menininha, certo? Então, pega papel e caneta e assista novamente esse vídeo. Depois a gente continua aqui, beleza? Vai lá, assiste de novo. Já assistiu? A primeira coisa que você tem que fazer agora, então, é compreender que esse feitiço tem que ser feito em grupo e não será feito um ritual na sua casa. Ele vai ser feito perto da pessoa que você quer atrair, beleza? Você vai precisar se mover um pouco, então. Porque o rito em si depende de um certo trabalho para funcionar de forma efetiva. Você precisa estar com essa pessoa em vista, ou seja, ela precisa estar no seu campo de visão. Fechou? Não dá para fazer o rito para uma pessoa distante ou coisa assim, embora em alguns momentos, depois do primeiro contato, isso possa acontecer. Beleza? Então a primeira coisa que você vai fazer aí, que você vai precisar, é achar um grupo de amigos. Principalmente se você for menino e hétero, mas também vai funcionar para as meninas e para a galera do LGBTQI+, beleza? Mas acha um grupo de amigos. E quando você encontrar esse grupo, e precisa ser de amigos, ou seja, você vai ter que trabalhar a sua sociabilização aí,
você vai ter que também trabalhar uma outra coisa, que é o seu humor. Pessoas mais divertidas chamam mais atenção, tá? Uma das formas boas de fazer esse trabalho é sair um pouco da internet e ir pra rua. Procura coisa que você gosta, pois aqui há a maior chance de você encontrar pessoas pelas quais você também vai se interessar. Se a pessoa-alvo for um ex-namorado ou coisa assim, alguém que você quer atrair novamente, então comece a descobrir o que essa pessoa gosta de verdade de fazer e ver se essa coisa tem a ver com você. Se tiver, então é hora de mudar um pouco e começar a frequentar esses lugares também, certo? Que você quer ser trevosão e andar aí por aí de cabeça baixa, sentindo a melancolia do mundo? Bom, faz o que você quiser, mano, mas se sua vontade é trazer a pessoa amada, você vai precisar seguir os passos desse rito, a escolha é sua, beleza? Então, certo, você tem agora um grupo de amigos e você consegue ter bom humor, e isso vai criar uma conexão energética entre vocês do grupo, que vai fazer uma egrégora ser formada, e é essa energia dessa egrégora que a gente vai usar no rito. Isso pode demorar um pouco para ser efetivo, dependendo da dificuldade que você tiver para montar a egrégora, tá? Agora, enquanto você tiver um alvo em particular, você vai ter que participar de alguma forma do que esse seu alvo participa. Não adianta você nunca ser visto ou ouvido pela pessoa e querer ficar com ela, cara. Ninguém se apaixona por uma pessoa que não sabe que existe, beleza? Então, dá seu jeito de ter seus interesses em comum em algum momento, para os interesses se confluírem com os interesses da outra pessoa, até que você crie um espaço onde vocês vão poder conversar. Como o grupo de amigos que você criou frequenta os lugares que seu alvo também frequenta, a egrégora vai ser muito mais forte e potente e contar com a energia específica daquela coisa para fazer a atração. Quando isso acontecer, você vai ter que se aproximar com uma postura mais aberta, ou seja, não se aproxima de braço cruzado, não fica de braço cruzado, de costas tortas, se imponha. E também, quando você puder falar com essa pessoa finalmente, use assuntos profundos. Quer teclar? Não, tá? Fala sobre assuntos que você gosta, que você domina, mas tem que dominar de verdade. Não vai me falar de física quântica esotérica, porque senão você vai passar vergonha, beleza? Essa etapa é importante para você saber se a pessoa realmente faz sentido para você, pois esse rito é infalível, beleza? Esse dominar o assunto sobre o qual se fala também vai dar uma impressão de ser líder do grupo, o que vai fazer com que uma energia de atração seja sentida pelo seu alvo. Para essa aproximação, você também pode usar a egrégora feita. Então, olhe para a pessoa firmemente e imagine uma nuvem azul clara, que é essa egrégora aí, envolvendo você e a pessoa. Quando essa nuvem envolver a você, vai te dar coragem para chegar na pessoa e falar com ela. E quando isso acontecer, a própria nuvem energética, ou seja, a egrégora, vai tratar de adoçar essa pessoa também. Ah, uma coisa importante aqui, sorria. Eu não quero dizer gargalhe, tá? Mas o sorriso é uma ótima forma de fazer a energia que você está construindo chegar na pessoa. Por falar nisso, uma coisa bem importante. Lembra que você também precisa ser amável? Então cuide de você quando você for fazer esse rito, beleza? Passa um perfume, não esqueça do desodorante, penteie o cabelo, cuide da barba, use uma roupa estilosa, se preocupe com o que você vai mostrar. O importante é o que está por dentro? Sim, pra caralho, obviamente. Mas o que você tem por fora é um fator para que a pessoa conheça o que você tem por dentro. Inclusive, alguns estudos mostram que é reflexo disso. E o hermetismo vai dizer a mesma coisa, tanto fora quanto dentro. Lembra? Então, se veste direito, toma um banho, descobre seu estilo e siga esse estilo. Beleza? Isso foi ótimo. Você está aí com a pessoa na sua frente e é hora de jogar o anzol. E esse rito é como uma pescaria assim, tá? Ele depende de paciência e às vezes você vai precisar jogar esse anzol no rio algumas vezes, tá? Quando você estiver finalmente conversando com essa pessoa, se lembre que suas experiências e preferências são extremamente importantes para o sucesso. Mostra quem você é e esse ser tem que passar por criar um vínculo emocional com a pessoa à sua frente. Então, escute-a com interesse, descubra quem essa pessoa é e também o que ela gosta e usa esse tempo para continuar jogando a nuvem energética, ou a egrégora, né, nessa pessoa. Eu sei que esse rito não tem nada parecido com o que costumam falar aqui de acender vela, fazer entrega na encruzilhada e tudo mais, mas toda magia efetiva tem o preço, e o preço para se ter alguém que você ama de volta, ou alguém conquistar, né, é muito maior do que o preço de uma vela ou de um trabalho com um pai de santo de poste. O preço tem que ser a sua própria vida, figurativamente falando, claro. Lembra que a gente falou aqui sobre matar a sua própria versão anterior para você ser uma nova versão de você mesmo? Então, ter outra pessoa
em sua vida exige que você mate quem você era, e esse rito, em particular, faz isso com você. Em pouco tempo, você vai deixar de ser solteiro ou solteira, pode apostar. Eu espero que você tenha uma ótima vida, seja alguém melhor do que você foi até agora. Tchau.